Bom dia, bem-vindos ao quarto dia da IoT Week Brasil 2023. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vanessa. Eu vou falar minha audiodescrição agora. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, passando um pouquinho do ombro. Eu estou usando um óculos com uma lente um pouquinho grossa, um batom vermelho e uma camisa cinza. O fundo atrás de mim é branco. Nas sessões de ontem, nós aprendemos um pouco mais sobre diversidade, inclusão e também, claro, o futuro do inglês. E hoje nós continuaremos aprendendo sobre esses tópicos. Como vocês já devem saber, vocês podem voltar para assistir essa sessão ou qualquer uma das outras que vocês tenham perdido. Para receber o certificado de participação, eu vou pedir para vocês, se não tiverem se inscrito ainda, se inscreverem no evento. E, ao final do evento, nós vamos mandar e-mail com uma pesquisa para vocês responderem antes de receber o certificado. Os slides dos palestrantes que eles quiserem deixar disponíveis também vão ser enviados por e-mail. Um outro aviso, essa sessão agora das 9 da manhã vai ser uma sessão bilíngue, então vocês podem assistir a versão traduzida aqui do canal do British Council Brasil, em áudio original no canal do British Council Américas. O link vai estar fixado aí embaixo para vocês. E, claro, também as nossas regras do chat, a gente recomenda que vocês postem os comentários, dúvidas, mas sempre mantendo uma comunicação positiva e com respeito a todos. Então, hoje nós vamos começar as nossas sessões falando sobre cultura de empatia, com o Sr. Kiran Donati. Kiran é um escritor premiado, é palestrante e instrutor em conferências internacionais. Ele é autor de livros para estudantes e professores de inglês como língua estrangeira, também é um teacher trainer em Barcelona e online, e tem um instituto especializado em desenvolvimento de professores, o The School for Training. O site dele, Film English, ganhou o prêmio British Council e ELT Toms. E é isso, gente. Então, fiquem agora com o Sr. Kiran. Olá a todos, muito obrigado por estar aqui na minha sessão. Eu gostaria de agradecer ao British Council do México por me convidar para fazer essa sessão. É uma honra, um privilégio, estou muito grato por dar-me essa oportunidade. Bom, eu vou estar falando sobre empatia e empatia no ensino das línguas. Antes de começar com a parte mais importante da palestra, eu gostaria de compartilhar eventos da minha vida relativos à empatia. E aí vou voltar para eles durante a minha fala. Bom, eu nasci em Birmingham, na Inglaterra. Meus pais são imigrantes da Inglaterra. Eles migraram para a Inglaterra por não ter oportunidades laborais. Eles se casaram em Birmingham, tiveram 6 filhos numa zona multicultural com uma comunidade irlandesa muito unida. Tive uma infância muito feliz, mas tive aos 2 anos um transtorno dos rins. Eu estive por muito tempo hospitalizado, internado. Eu saí traumatizado, com muita dor e com problemas de gagar e os doutores falaram que eu precisaria de uma colestomia, mas 5 anos após da escola, eles me levaram para uma sala e falaram: Kiran, você poderia cantar essa música israelita, onde você está assim, gagar, sem falar, com problemas? Todo mundo sabia essa canção e consegui. Minha mãe ficou tão surpresa e cheia de lágrimas. Essa professora dedicada a mim, com muitas horas nos descansos e durante o almoço para ultrapassar esse problema de gago e para superar esse problema, eu passei para a universidade. O meu primeiro trabalho foi em Birmingham, onde eu ensinei para diversos estudantes que falavam diversos idiomas. E eles
precisavam do inglês para trabalhar em projetos fora do país para as ONGs. E eu consegui um texto para dinâmicas de aula e tinham técnicas muito humanistas para manejar a empatia e promoviam a empatia, mas também discuti o trabalho de Miles Rogers no ensino das línguas de diversas maneiras, onde eu li essa afirmação importante de Erstevic. Eu sei que muitos de vocês conhecem essas palavras e esses artigos, mas eu vou dar alguns minutos para vocês conseguirem ler. Essa afirmação tinha uma influência muito grande do ensino e de como eu ensinava empatia ao longo da minha vida profissional. Bom, consequentemente, eu procurei a maneira de viver e trabalhar em diversos países com diversas línguas. O ensino das línguas, para mim, tem sido muito importante. Eu já conheci maravilhosos estudantes, também como professores maravilhosos, mas algumas vezes na minha carreira eu queria sair da minha essa carreira e essa profissão, porque era frustrante ter que trabalhar tantos dias e não tinha tanta empatia, tanta paciência com os meus estudantes, mas eu perseverei e o ensino foi pelos últimos 30 anos, os últimos 12 anos, ensinando para pessoas idosas de 80 a 85 anos. Eu tenho sido muito grato de escolher isso, o ensino como carreira. Tudo isso tem a ver com empatia. Eu queria voltar mais para frente nesse estado de compartilhar. Aqui nós temos umas generalidades do que nós vamos fazer. Vamos explorar nos próximos 40 minutos o que é empatia. É uma construção complexa. Vamos ver as partes da empatia, os fundamentos neurológicos da empatia. Vamos explorar por que a empatia é importante na sociedade em geral. Esse é um assunto particular. Vamos explorar as características de um professor empático, de um mestre empático. Vamos ver se tiver alguma déficit, alguma falta de empatia no processo do ensino, da educação, e se tivéssemos alguma maneira de promover mais empatia nas aulas nas salas de aula. Vamos definir primeiramente empatia, qual é uma construção complexa e tem muitos componentes. Eu queria usar essa definição de Norman Passari, a qual é muito importante porque reconhece os componentes da empatia. E aqui nós temos a definição. A primeira parte é a parte cognitiva, que fala do reconhecimento, de se colocar imaginativamente nos sapatos de outras pessoas. Então, a parte cognitiva é esse motor, esse impulso do que a outra pessoa poderia estar pensando. É como nos colocar nos sapatos dos outros e nos imaginar o que está acontecendo nas suas mentes. A parte cognitiva, então, é uma tomada da perspectiva. O segundo componente, o componente afetivo, é compreender, entender os sentimentos e as perspectivas. É a reação emocional nos pensamentos e sentimentos dos outros. O componente afetivo, compartilhando uma resposta emocional. Tanto no componente cognitivo como afetivo têm que ser combinados para criar esse terceiro componente que nós temos aqui, que é a preocupação empática, utilizando essa compreensão para guiar as suas ações todas. Essa é uma resposta emocional da compaixão, que nos leva para nos preocupar do bem-estar dos outros e tomar ações para ajudar eles em cada uma das suas atividades. Essa preocupação empática faz com que nós criemos uma necessidade para ajudar os outros. Então, essa empatia cognitiva e afetiva não é suficiente para um comportamento social. Bom, estar grudados, o pai e o filho, tem a ver a compreensão com a empatia. Todas as crianças são empáticos, aqueles que querem desenvolver uma empatia para os outros, aquelas crianças que não experimentaram com um comportamento empático têm mais a tendência serem pessoas menos empáticas na idade adulta.
Rogers acredita que a empatia potencialmente pode desenvolver o treinamento. E tem um consenso muito grande onde nós podemos desenvolver essa empatia ao longo das nossas vidas. A empatia não é ajustada, é algo que nós temos que explorar. Então, já definida a empatia, vendo seus diferentes componentes, agora vamos ver os fundamentos neurológicos da empatia. E para conseguir isso e fazer isso, temos que ver dois momentos de acaso científico. Esse primeiro momento de acaso científico tem a ver com Rene Cage, que era um pedreiro dos ferrocarris do século XIX nos Estados Unidos. Ele utilizou uma barra de metal para criar dinamite e criar explosões antes que eles pudessem construir essa via do trem. Um dia, aquela dinamite explodiu e atravessou essa explosão o crânio por trás do olho, saindo pela parte da cima da cabeça. Milagrosamente, essa pessoa sobreviveu. Ela era uma pessoa muito considerada antes do acidente, mas virou uma pessoa, depois do acidente, muito impulsiva e agressiva. Sua memória, sua língua não foram atingidas, mas sim a empatia foi atingida negativamente. 100 anos depois, o português neurocientífico Antônio Damasio foi capaz de aprender esse cérebro do Sr. Gage e mensurar numa ressonância magnética para ver o dano do cérebro e ver o que era na corteza ventromedial esquerda, como dá para ver nessa imagem. E o compromisso dessa corteza ventromedial esquerda foi a descoberta dos cientistas, mas não foi a única região envolvida. Vamos ver um outro momento do acaso científico e está relacionado com o senhor Giacomo Frizzolati na Universidade de Parma, na Itália, em 1990, quando acidentalmente descobriu os neurônios Estevo com experimentos nessa área F5 do cérebro dos macacos. Ele registrou que uma região particular da corteza premotora era ativada quando o macaco pegava um amendoim e aí percebia que essa região aparecia quando o macaco queria pegar, mesmo que ele não tinha se movimentado 1 centímetro. O cérebro respondia como se ele, o macaco, tinha pegado aquele amendoim. A pessoa vê uma ação feita por um outro indivíduo, eles disparam os neurônios espelhos. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos neurônios espelhos. Eles são apenas o começo do nosso cérebro empático. E é importante entender que nós não temos um centro de empatia específico no nosso cérebro. Temos, na verdade, um circuito de empatia que envolve diferentes regiões do cérebro, como você pode ver na ilustração. Quando nós temos empatia por outra pessoa, essa rede de regiões são ativadas. E esses insights neurológicos nos lembram da nossa capacidade extraordinária ao termos empatia. Agora nós precisamos falar sobre por que a empatia é importante na sociedade. O teórico Jeremy Hitheken, em seu trabalho, diz que a empatia é uma característica humana que permite que a sociedade funcione. A empatia também é vital para uma democracia vital e permite que a gente ouça e sinta as emoções de outras pessoas. O David Howe, de uma universidade da Inglaterra, acredita que sem a empatia a democracia não seria possível. E acredito que estamos vendo isso em muitas partes do mundo. A empatia não existe ou ela reduz a democracia de uma forma que torna o governo mais difícil, a democracia mais difícil. O Barack Obama falou do déficit de empatia e como ele é alarmante. Um estudo realizado por Conrad O'Brien na Universidade de Michigan em 2010 mostraram um grande declínio nos níveis de empatia entre os alunos da faculdade em
principalmente nos anos 2000. Os alunos de faculdade nos Estados Unidos atualmente demonstram 40% a menos de empatia do que seus colegas há 30 anos. E os pesquisadores acreditam que vários fatores são responsáveis por esse déficit de empatia. Um fator é que as pessoas estão morando mais tempo sozinhas e passando menos tempo se engajando em atividades comunitárias e sociais que promovem a empatia. Além disso, temos um aumento do uso de tecnologia e o aumento também do uso de mídias sociais. Agora temos um ambiente social com uma maior competição e com maiores expectativas de sucesso. Agora iremos explorar por que a empatia é importante na educação. Nos anos recentes, os educadores mostraram a importância das emoções e desenvolvimento da empatia como parte do desenvolvimento moral na educação. O Daniel Goleman, autor de um livro chamado Inteligência Emocional, diz que a inteligência emocional anda junto com o desenvolvimento moral. As pesquisas mostram que no ambiente escolar, a qualidade do relacionamento entre os educadores e os alunos é essencial para o aprendizado. A empatia é essencial para criar essas relações de qualidade que são centrais para o desenvolvimento da aprendizagem. A pesquisadora Gordon fala sobre a importância da empatia entre os educadores e os alunos. E ela diz que para ensinarmos crianças, nós precisamos primeiro alcançá-las. Isso me lembrou da minha professora, que eu mencionei no início da minha palestra, que me ensinou a lidar com a minha gagueira ao me ensinar a cantar uma canção. Neste caso, ela chegou a mim, ela me alcançou antes de me ensinar. Agora que já falamos sobre por que a empatia é essencial na educação, precisamos explorar as características de professores empáticos. E eu vou falar sobre o que a Bridget Cooper propôs com relação à empatia na educação. De acordo com ela, as características do ensino empático envolvem três áreas importantes: a empatia funcional, a empatia fundamental e a empatia profunda. E vamos falar sobre cada uma dessas empatias, cada um desses três tipos de empatia. Primeiro, nós vamos falar sobre a empatia funcional. A empatia funcional é demonstrada quando os professores criam um modelo mental de um grupo de alunos. Essa empatia funcional pode ser dividida em três categorias, e vamos falar sobre elas agora. Primeiro seria a empatia do grupo e relacionamentos dentro da sala de aula. Os professores têm que conseguir alcançar um entendimento social e emocional de um grupo completo de alunos. Também temos que falar sobre regras, justiça e também a nossa etiqueta, o nosso modo de tratar alunos, entre alunos e professores. O terceiro tem a ver com agrupamentos mentais. Os professores frequentemente categorizam os alunos em diferentes categorias para avaliá-los e também para se ajustar às suas necessidades. Há várias conclusões que nós podemos tirar sobre a empatia funcional. A empatia funcional é absolutamente essencial dentro da sala de aula, pois ela fornece coesão, segurança e também cria um entendimento e um clima no grupo positivo. No entanto, se o professor usa apenas empatia funcional, sem se adaptar às necessidades dos alunos, teremos problemas. Muitas vezes, os professores tentam apresentar empatia funcional, mas ela sozinha não vai desempenhar o papel
como um todo. Precisamos também da empatia fundamental para iniciar relacionamentos empáticos, e isso pode ser observado no tipo de interações sociais que as pessoas utilizam para iniciar conversas com outras pessoas em suas vidas diárias. E temos que falar sobre as características iniciais e sobre os meios de comunicação. Vamos começar falando sobre as características iniciais, aceitação e abertura. Essas características são vitais. Os professores têm que aceitar os alunos da forma que são e também devem estar abertos a compartilhar suas próprias experiências, pois assim vão aprender mais sobre seus alunos. Precisamos também de uma atenção focada no aluno, porque isso também vai aumentar o aprendizado do aluno. Um professor empático também ouve a perspectiva de seus alunos e mostra interesse. Isso faz com que o aluno se sinta valorizado. E professores empáticos também elogiam os alunos diretamente. Isso é importante principalmente para alunos de grupos de minorias ou aqueles que têm necessidades especiais ou dificuldades de aprendizagem. São alunos que muitas vezes não são elogiados em outros momentos de sua carreira dentro das escolas, na verdade, ao longo da sua jornada educativa. Agora vamos falar sobre os meios de comunicação. As atitudes empáticas dos professores que eu descrevi precisam ser comunicadas de forma clara, senão não terão efeito. Professores empáticos enfatizam a sua expressão facial e corporal. Os professores que praticam a empatia fundamental têm consciência da importância da sua expressão facial. O contato visual é muito importante, pois leva a uma comunicação imediata e significativa. Usar o contato visual como meio de comunicação é mais fácil, claro, em aulas presenciais do que em aulas online. E os professores também conseguem ver a expressão facial dos seus alunos para medir a resposta e o entendimento. Medir a expressão facial dos seus alunos como meio de comunicação é muito mais fácil em aulas presenciais do que em aulas online. Os professores que praticam a empatia fundamental têm consciência da importância dos gestos, da linguagem corporal e dos movimentos. Ler esses movimentos corporais, claro, é muito mais fácil em aulas presenciais. Os professores que praticam a empatia fundamental, eles conseguem ver que seus relacionamentos melhoram. A proximidade física também leva a uma proximidade emocional. Claro que essa proximidade física só é possível também em aulas presenciais. Professores empáticos usam linguagem apropriada, sem dificultar o entendimento dos alunos. Os professores empáticos também prestem atenção ao tom de suas vozes, falam de forma gentil e também de uma forma que leva em consideração as necessidades do aluno. Temos várias conclusões que nós podemos tirar com relação à empatia fundamental. A empatia fundamental inicia os relacionamentos interativos que apoiam o engajamento, a interação e o aprendizado. É importante também focarmos numa escuta ativa, porque isso leva a um relacionamento empático com outras pessoas. E o entusiasmo dos professores também permite o engajamento dos alunos de forma emocional no aprendizado. Agora vamos falar sobre a empatia profunda. A British Cooper diz que a empatia profunda ela está acima da empatia fundamental e a empatia funcional, porque estamos falando de níveis de compreensão ainda maiores que levam a relacionamentos mais próximos e mais duradouros. Então, quais são as características da empatia profunda? De acordo com a British Cooper, a primeira característica é
o desenvolvimento de emoções e interações positivas. Professores que têm empatia profunda agem para criar emoções positivas. Eles percebem que interações positivas precisam de uma qualidade de relacionamento individual com os alunos e eles interagem com os alunos durante diferentes momentos. Eu mencionei, por exemplo, que no início da minha apresentação, que a minha professora encontrou um tempo para me ensinar a canção Brilha, Brilha, Estrelinha, para me ajudar a lidar com a minha gagueira. E esse é um excelente exemplo, assim, de uma professora que separou um tempo para dar atenção individual para os seus alunos. Professores empáticos, com empatia profunda, eles entendem muito sobre si mesmos para entender sobre outras pessoas. Eles lembram que suas próprias reações e as reações dos seus alunos, elas são muito importantes. Quando eu ensino professores, eu lembro muito de como os meus professores me ensinavam quando eu era criança. Eu sei que as ações deles, claro, me influenciavam. E eu quero que os professores entendam isso, que precisamos tratar nossos alunos de uma forma empática, da forma que nós gostaríamos que nossas avós e nossos filhos fossem tratados. A empatia profunda foca muito na importância dos relacionamentos no aprendizado. Bons relacionamentos permitem uma boa comunicação e uma boa interação. Professores com empatia profunda, eles têm empatia por uma variedade de alunos e têm um conhecimento enciclopédico sobre cada um de seus alunos. Professores com empatia profunda têm responsabilidade também, eles pelo menos tomam para si a responsabilidade do desenvolvimento não apenas acadêmico do aluno, mas também do bem-estar do aluno. Esses professores, eles têm noção, eles têm consciência do seu papel para os alunos. Eles têm um modelo mental muito rico de seus alunos e desenvolvem um apego real por seus alunos. Esses professores também tentam fazer sempre a coisa certa e apoiar os outros. O comportamento moral dos professores é frequentemente refletido por seus alunos. Então, esse aspecto moral da empatia profunda foi demonstrada pelos professores quando eles foram tão generosos durante a pandemia com seus alunos. Várias conclusões podem ser tiradas com relação à empatia profunda. Professores com empatia profunda são professores que não são egoístas, na verdade são altruístas, eles realmente são muito cuidadosos e carinhosos e agradáveis. Seu comportamento empático também é refletido no comportamento de seus alunos. A empatia profunda ajuda a produzir aquele diálogo humano constante necessário para a aprendizagem. É muito importante focar nesse diálogo humano constante. Quando exploramos a literatura, nós percebemos que a empatia profunda, ela nos lembra deste conceito de levarmos em consideração os sentimentos de outras pessoas, uma compreensão realmente sensível, uma presença de harmonia. A empatia profunda, ela leva realmente ao envolvimento dos alunos e também uma atenção maior que leva ao desenvolvimento moral dentro da aprendizagem. Agora precisamos explorar por que a empatia é particularmente importante na educação e no ensino de idiomas. Como já vimos, a empatia é muito importante para o aprendizado e para o desenvolvimento. Atualmente, nós vemos que o grande foco é a linguagem comunicativa. E precisamos, então, focar em relacionamentos de alta qualidade para que haja o desenvolvimento da linguagem no ensino de idiomas. Em 2016, essas autoras, junto com o British Council, realizaram um estudo sobre a inteligência emocional e social
entre os professores da língua inglesa. Eles perceberam que esses professores tinham uma inteligência emocional e social muito alta. E provavelmente isso acontece porque esses professores são bilíngues, trilíngues ou poligotas. E as pesquisas mostram que pessoas bilíngues, poliglotas, por exemplo, elas têm uma maior empatia. E lembramos, claro, que isso é fundamental quando nós falamos de inteligência emocional e social. Eu tenho certeza que vocês também sentem que a empatia de vocês aumentou quando vocês começaram a aprender outras línguas. A pesquisa das autoras mostra que a maioria dos professores fala sobre a importância de ter relacionamentos mais profundos com seus alunos, relacionamentos de alta qualidade, que focam na empatia, no respeito, na confiança e na responsividade. A empatia foi uma das características mais mencionadas ao falarem sobre relacionamentos de alta qualidade com seus alunos. Os professores que chegaram a ter esses relacionamentos de alta qualidade mostraram essa capacidade de empatia com seus alunos. Dada a natureza multicultural das salas de idiomas em todo o mundo, os professores aprenderam a desenvolver a empatia, que é fundamental para promover a competência comunicativa de seus alunos. A empatia pode aumentar a conscientização e compreensão de seus alunos de outras culturas. A British Cooper argumenta que o ensino empático é fundamental nessas aulas multiculturais, pois muitas vezes esses alunos se sentem muito inseguros quando chegam em salas de aula em outros países. Então, para aumentar a autoconfiança e a autoestima desses alunos, os professores têm que ser sensíveis e empáticos com seus alunos. Em resumo, como a Sarah Mercer defende, a empatia é particularmente importante no ensino de idiomas porque foca na comunicação, na interação social e na diversidade cultural. Now, when we looked at the importance Quando nós falamos sobre a importância da empatia na sociedade, nós falamos que o Barack Obama mencionou o termo déficit de empatia. Agora vamos explorar se o déficit de empatia realmente existe no ensino de idiomas. Eu acredito que os professores de idiomas sabem da importância da empatia e por isso eles tentam ser empáticos. Sem dúvida, uma das formas mais efetivas de incorporarmos uma cultura de empatia no ensino de idiomas é termos professores que ajam como realmente modelos para os seus alunos. Mas existem vários fatores que dificultam a capacidade dos professores de mostrarem empatia. Provavelmente você já conhece esses fatores, mas provavelmente vocês nunca entenderam a relação desses fatores com a empatia. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Um fator que dificulta a empatia é a exclusão de alguns grupos de pessoas de cursos, na verdade, dos livros dos nossos cursos. Muitos de vocês já ouviram falar da sigla PARNSNIPs, para assuntos tabu. Nós sabemos que as editoras querem vender a maior quantidade de livros possível, por isso eles tentam se abster de falar desses assuntos mais tabu. O que eu discordo. O Amir Garmarid fala que essa abordagem muitas vezes exclui outras pessoas, pois
nega outras pessoas de suas experiências, de suas escolhas de vida, e também pode dificultar na criação de empatia dos alunos com relação a essas pessoas excluídas. Eu acredito que nós, como professores e também editoras, devemos realmente pressionar para que haja mais inclusividade nos nossos materiais de ensino da língua inglesa. Recentemente, houve uma iniciativa vinda do Brasil, o livro Raise Up, que representa diferentes grupos de pessoas, pessoas homossexuais, refugiados, indígenas, pessoas com deficiências que tradicionalmente foram excluídas dos livros dos nossos cursos. Um outro fator que atrapalha é o que nós chamamos de native speakerism, que foi mencionado por Silvana Richardson durante uma sessão em 2016. Estamos falando aqui sobre professores não nativos. Existe uma discriminação na hora de contratar esses professores não nativos. E eu acho que deve haver uma equidade entre professores nativos e não nativos de inglês. Temos a organização chamada TEFL Equity Advocates, que busca alcançar essa equidade entre diferentes professores. De acordo com a autora, tanto falantes nativos quanto não nativos podem ser excelentes professores. Nós, nativos, professores nativos, precisamos ter empatia e imaginar o que é ser uma pessoa que aprendeu inglês de alto nível, passou por uma universidade de pedagogia, por exemplo, e ao final não é contratado por não ter inglês como sua língua nativa. Um outro fator dificultador é a desvalorização de professores, que já foi mencionado também por outros autores, por exemplo, durante uma palestra em 2020 em Liverpool. Os professores se sentem desvalorizados e a moral deles fica baixa. Muitos professores deixam a profissão depois de 5 anos. Se um aluno se sente desvalorizado, por exemplo, claro que isso vai atrapalhar essa criança. E nós precisamos valorizar primeiro os nossos professores para que eles consigam valorizar também os seus alunos. É um ciclo. Uma das razões para os professores se sentirem desvalorizados é a quantidade de horas que trabalham, o baixo pagamento e a precariedade em suas condições de trabalho. Isso tem um impacto negativo em sua capacidade de mostrar empatia. Muitos professores no setor privado não têm, por exemplo, benefícios e recebem baixos pagamentos. Além disso, no setor público, a situação ainda pior. A solução envolve professores se tornando membros de sindicatos ou criando sindicatos para que possam proteger e também melhorar seus pagamentos. E também precisam lutar para receber indenização quando as escolas fecham. Esses artigos aqui mostram casos em que professores estão se organizando coletivamente para lutar pelos seus direitos, como Philip Kerr e o Andrew Wickham sugerem aqui. Um exemplo exitoso de uma organização coletiva é a Cooperativa de Serveis Lingüístics de Barcelona, uma cooperativa estabelecida por professores em Barcelona que oferecem diferentes serviços linguísticos para profissionais que trabalham com diferentes idiomas. Um outro fator que pode dificultar a incorporação da empatia no ensino de idiomas é a precariedade na saúde mental de muitos professores. Pessoas com problemas de saúde mental têm dificuldade de mostrar empatia por outras pessoas. Em um estudo realizado pela
organização Education Support, eles descobriram que 31% dos professores disseram que tinham experimentado ou passado por problemas de saúde mental no ano acadêmico anterior. 84% dos professores se descreveram como estressados ou muito estressados, e 74% dos professores haviam considerado deixar a profissão devido à pressão à sua saúde e bem-estar. E eu sinto que os professores de idiomas estão mais suscetíveis a problemas de saúde mental devido às condições de trabalho precárias que enfrentam. Phil Longwell é um professor que eu admiro muito por sua transparência com relação às suas questões de saúde mental. Em 2017, ele realizou pesquisas sobre as causas e possíveis soluções para problemas de saúde mental entre professores de idiomas. Na parte qualitativa de seu estudo, os professores falaram sobre sua experiência com problemas de saúde mental na sala de aula. E aqui nós temos dois exemplos. Como vocês podem ver, os dois professores falam sobre as condições de trabalho precárias como causa de problemas de saúde mental. Eu acho que as escolas são parcialmente responsáveis pelo bem-estar mental de seus professores, e elas podem ajudar, com certeza, a melhorar as condições de saúde mental de seus professores. Finalmente, nós vamos agora falar sobre como nós podemos promover a empatia nas salas de aula. Uma forma de treinar professores e instrutores para que se tornem mais empáticos é manter um diário para que possam escrever sobre todas as vezes que perceberem que estão sendo empáticos ou que seus alunos estão sendo empáticos. É importante refletir sobre isso, pois os professores precisam ter empatia com relação a todos os seus alunos e seus colegas, não apenas com aqueles que são mais fáceis. Essa técnica vem da terapia cognitiva e nos ajuda a identificar a empatia. Toda vez que focamos na experiência humana, quando nós lemos algo, quando nós fazemos uma peça de teatro, por exemplo, fazemos uma encenação, nós conseguimos promover a empatia. Essa é uma excelente atividade também para nós fazermos com os nossos alunos. A encenação é um método muito eficaz para promover a empatia, pois a encenação é uma forma muito comum de atividade em aulas de idioma. Então, é muito fácil também nós adaptarmos as nossas atividades para focarmos em empatia. Mas precisamos dar tempo para nossos alunos para se prepararem. Essas perguntas, por exemplo, são muito importantes, como, por exemplo, o que você acha que ele gosta ou não gosta? O que você acha que esse personagem se preocupa? Com o que ele se preocupa? Isso dá tempo para o aluno criar empatia pelo seu personagem. Vocês podem dar essas perguntas, por exemplo, como dever de casa para os seus alunos. E aí, na próxima aula, vocês fazem a encenação, vocês vão ver que o aluno vai estar muito mais empático com o seu personagem. Também temos vários livros que focam na parte psicológica dos alunos, dos personagens, na verdade. E eu acredito que nós devemos incentivar os alunos a lerem esses livros de ficção sobre pessoas que são diferentes deles ou sobre grupos marginalizados. E após ler essas histórias, podemos perguntar para os alunos essas perguntas que envolvem empatia, como, por exemplo, como é que você se sentiria se você fosse essa pessoa? O que você teria feito nessa situação que foca na parte psicológica dos personagens? Também podemos mostrar filmes sobre as pessoas que são muito diferentes de nós, como, por exemplo, pessoas marginalizadas. Podemos pedir para os alunos assistirem, por exemplo, esse filme que fala sobre um menino afegão que se tornou refugiado na Grã-Bretanha. Depois, podemos pedir para os alunos discutirem essas perguntas que envolvem empatia, como, por exemplo, como você acha que o personagem Ali, o menino afegão, estava se sentindo? Por que ele fez aquela escolha? Uma outra forma
de entendermos a perspectiva de outra pessoa é usando arte. Nós podemos mostrar para os alunos uma pintura, uma foto, como nós temos aqui, e podemos dar instruções para o aluno. Por exemplo, imagine um dia na vida dessa pessoa. Se você fosse esta pessoa, como é que você se sentiria dentro do mundo? Também podemos usar diferentes rotinas, o que nós chamamos de visible thinking routines, que podem ser utilizadas para promover empatia. Uma dessas rotinas seria se colocar no lugar. Essa rotina realmente pede para os alunos se colocarem no lugar do personagem que estava num filme que assistiram, num livro que leram ou numa foto que viram. Depois pedimos para os alunos escreverem baseado naquele ponto de vista. E temos 3 perguntas fundamentais nessa rotina. O que a pessoa percebe? O que a pessoa, no que a pessoa acredita? Com o que a pessoa se preocupa, por exemplo? Nós podemos usar nessa atividade imagens como essa e depois pedirmos para os alunos discutirem. É uma excelente forma de promovermos realmente a empatia. Agora vamos falar sobre conclusões. Os professores de idiomas têm um grande compromisso, eles realmente trabalham arduamente por muitas horas. Se nós trouxermos as condições necessárias para o desenvolvimento da empatia, provavelmente veremos professores e alunos mais felizes e também um ensino de idioma mais efetivo. A educação pós-pandemia requer uma grande quantidade de empatia. Os professores precisam das condições adequadas para promover essa empatia e compaixão. Eles precisam de treinamento também sobre inteligência social e emocional. Ao reimaginar a educação na pós-pandemia, precisamos otimizar o ensino de idiomas e também precisamos reimaginar o pagamento dos professores e as suas condições de trabalho. E, finalmente, eu gostaria de terminar voltando para o ditado de Earl Stavik, que eu mencionei no começo da minha palestra. Eu acredito que a harmonia a qual Stavik se refere só pode ser alcançada dentro da nossa sala de aula e também dentro da nossa profissão como professores, através da empatia. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e muito obrigado por participarem da minha sessão. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao British Council pelo convite. Foi uma honra. E, gente, muito obrigada a todos. Obrigada, Kiran, pela fala. Obrigada ao público pelos comentários. Eu vi que teve muitos comentários nessa sessão. Eu vejo que a gente tem teachers de Florianópolis, Montanha, Altamira, São Paulo capital, Mato Grosso, Curitiba, Petrolândia, Salvador, Guaíra, Buenos Aires, Argentina, participação internacional, Campo Grande, Porto Alegre, BH, Fortaleza, Franca, Limeira do Oeste, basicamente do Brasil todo, gente. Então, o professor Kira não pôde estar com a gente para responder as perguntas, mas eu vou botar alguns comentários que vocês falaram aqui no chat, que chamaram a atenção. Começando por uma pergunta do Lucas, uma pergunta excelente, que ele comentou que o conceito de perdão é muito importante, mas também perguntou como o conceito de perdão pode ser usado na sala de aula como uma demonstração de valor, ao invés de fraqueza, quando é praticado pelo professor. Então, gente, se vocês têm algum comentário para adicionar sobre isso, eu pedi para vocês colocarem aqui embaixo no chat. Eu também aproveito para repetir a pergunta que o professor Kiran fez na apresentação dele, que é: como vocês acham que nós podemos promover empatia na sala de aula? Como vocês, como professores, podem ajudar nessa função, nessa missão importante dentro da sala de aula de vocês?
que diz que ter empatia com os nossos alunos é essencial para o ensino, para a aprendizagem, principalmente da língua inglesa e de outras línguas também. Temos o comentário que o perdão é algo muito importante na nossa vida, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. E a Kátia fez um comentário que eu acho que responde bem essa pergunta do Lucas, que ela diz que quando nos despimos dos superpoderes de teachers, a gente nos mostra que é frágil, passivo de erros também. Mais algum comentário, gente? Mais alguma coisa? Temos alguns comentários da Alessandra ali embaixo também, falando sobre o poder da vulnerabilidade, falando que perdoar é usar esse poder de professores. Perdoar também é usar empatia. O Wagner falando aqui que a empatia nos torna mais próximos dos alunos e também mais acessíveis. Eu também acredito nisso, gente. Acredito realmente que a empatia nos torna professores melhores e também, claro, pessoas melhores. Mais algum comentário, gente? Bom, essa sessão vai continuar disponível para vocês, pelo menos até o dia 15 de setembro, se vocês quiserem reassistir. Como a gente já comentou antes, os links que os palestrantes compartilharem com a gente, os slides, todos eles, a gente vai disponibilizar os que os palestrantes nos passarem, vocês podem utilizar eles em futuras formações, se quiserem. E eu vou dar um intervalo de uns 5 minutinhos para vocês, que daqui a pouco a gente já volta com a nossa próxima sessão do dia.
Bom dia, nossas boas-vindas a vocês que se conectam hoje para o quarto dia de atividades da IoT Week Brasil 2023. Eu agradeço muito a presença de todo mundo que nos acompanha hoje ao vivo nesse ciclo de formação tão especial e tão importante para teachers de inglês do Brasil todo. Enquanto eu me apresento, eu gostaria de pedir que confirmem aqui pelo chat que vocês estão me ouvindo bem. Eu sou o Emílio, eu sou gerente de projetos de língua inglesa no British Council aqui no Brasil. E antes de prosseguir, eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem de cabelos castanhos, pele branca, olhos castanhos também. Eu tenho barba. Eu estou vestindo uma camisa xadrez com as cores vermelha e azul. E o fundo virtual que coloquei para o nosso evento de hoje é verde, várias tonalidades de verde, com os logos do British Council e da IoT Week terceira. O British Council, ou o Conselho Britânico no Brasil, é a organização internacional do Reino Unido para a cooperação internacional nas áreas de educação e de cultura. Acreditamos que, para além da língua inglesa como língua franca, a educação equitativa e de qualidade abre portas e oportunidades para jovens no mundo todo. E, nesse sentido, o British Council se preocupa com a educação inclusiva para todo mundo, para todos os jovens. E é por causa disso que hoje tocaremos o tema A Realidade Não Revelada sobre pessoas LGBTQIA+, nas escolas. Nessa ocasião, a Nico Perfley será a nossa palestrante. A Nico, ela é professora de inglês, redatora de materiais e consultora acadêmica na área do ensino de inglês. Ela possui o Cambridge iCELT e está no IoT há mais de 10 anos, trabalhando principalmente com ensino e redação de materiais. Além disso, ela ensinou mais de 15 grupos de cursos de prep para os exames IELTS e Cambridge, incluindo o P2 First e C1 Advanced. Ela costuma falar sobre questões relacionadas à representação, a gênero e a diversidade, para promover equidade social com foco na vida de indivíduos trans. Então, sem mais, eu deixo com vocês a Nico Perfley. Primeiramente, bom dia para todo mundo que está assistindo essa apresentação. Meu nome é Nico, eu sou professora, já trabalho há mais de 10 anos com IoT, tenho muito carinho pelas provas de exames de proficiência, é algo que eu sou apaixonada de fazer. Também trabalho redigindo material didático junto com a Troika e faço também treinamento de professores. E uma das coisas mais importantes sobre mim, enquanto pessoa, é que eu sou uma travesti e sou também drag queen nas minhas horas vagas. Então, a realidade da pessoa LGBT faz parte da minha vida e é algo muito importante sobre quem eu sou e o que eu me proponho a falar dentro da sala de aula. Até porque eu não tenho como fugir dessa realidade. Eu não tenho como não ser eu dentro da sala de aula. E todas essas questões, elas me perpassam porque fazem parte da minha vida. Eu vou compartilhar com vocês agora a minha apresentação. Ela é chamada de A Realidade Não Falada, Não Explícita de Pessoas LGBTQIAPN+, dentro da escola. É uma fala que ela está mais sobre os meus ensaios, sobre as minhas experiências de vida e sobre algumas coisas que eu acho que são extremamente importantes que a gente se questione. Eu não estou aqui para dizer o que ou como vamos trabalhar dentro da sala de aula, mas eu estou aqui sim para fazer a gente se questionar sobre o nosso trabalho e a nossa praxis pedagógica dentro da sala de aula, tá? A primeira coisa que eu trago para vocês é essa bandeira linda e essa sigla maravilhosa, né? Inclusive, essa bandeira que eu estou trazendo aqui, ela é chamada de Progress Pride Flag, então é a bandeira do orgulho progressista.
E por que que nós falamos dela dessa maneira? Porque uma das principais coisas que a gente precisa lembrar enquanto educadores, educadoras, enquanto pessoas trans, pessoas cis, pessoas LGBT, pessoas heterossexual, heteronormativas, cisnormativas, é que existe uma intersecção de questões quando nós falamos da comunidade. E aqui o que a gente tem, que eu acho de extrema importância, é que a gente lembre que quando estamos falando de pessoas LGBT, nós estamos falando, obviamente, da comunidade, mas estamos falando também de pessoas indígenas, pessoas pretas, pessoas asiáticas, pessoas maori, pessoas que têm outras identidades que se interseccionam dentro da realidade de ser uma pessoa LGBT. Nós também temos pessoas intersexuais representadas nessa nova bandeira e, obviamente, um espaço para que possamos representar as pessoas trans que foram de certa forma, junto com mulheres lésbicas, foram quem incitaram a revolta de Stonewall nos anos 60 e deram início a esse processo que nós vivemos hoje. E eu acho que essa bandeira ela é muito importante porque ela precisa trazer à tona essa questão de que você só perde os preconceitos se você conhece o que você está falando, né? E muitas vezes as pessoas simplesmente não entendem o que elas não conhecem, né? E aí eu trago essa pergunta: quantas pessoas, parte da comunidade LGBTQIAPN+, vocês conhecem? E junto com com essa pergunta, não é apenas homens gays e mulheres lésbicas que nós estamos falando, né? Você consegue, no seu círculo de pessoas, nomear uma pessoa que faça parte de cada letrinha, de cada aspecto da comunidade? Porque é muito fácil a gente trabalhar, pensar ali sobre pessoas gays, sobre a comunidade gay, sobre cultura gay, e a gente ignorar o resto da comunidade. Onde estão as pessoas intersexuais? Onde estão as pessoas assexuais? Onde estão as pessoas pansexuais, não binárias? Onde estão as pessoas trans, travestis, transexuais, transgênero? Onde estão as pessoas queer? Onde estão as pessoas bissexuais sendo representadas? No seu trabalho, aonde você está, você questiona o status quo para que nós tenhamos representação dessas pessoas dentro da sua escola? Você conhece os seus alunos? Os seus alunos têm espaço para que eles possam dizer: eu sou uma pessoa intersexual, isso faz parte da minha identidade. Eu sou uma pessoa pansexual, isso faz parte de mim. Eu acho interessante trazer para essa discussão. E por aí vai. E por que que eu trago essa questão de dentro da escola, dos professores, dos alunos? Porque eu tenho muitas experiências dentro da escola que perpassam todas essas questões, né? E eu vou trazer aqui algumas anedotas antes de eu começar a falar de uma forma um pouquinho mais voltada para a sala de aula. Quando eu comecei a descobrir a minha identidade de gênero, eu estava na escola, gente. Meus pais, eles foram os primeiros bullies que eu tive. A primeira opressão que eu sofri foi dentro de casa. Foi ouvir palavras como bicha, viado, e tantas outras que eu acredito que nem vale estar falando aqui, como algo extremamente negativo. Eu tinha essa ideia de que se você é uma pessoa gay, porque na época eu nem tinha conhecimento do que eram pessoas trans, você ia pegar AIDS e morrer. E essa era a realidade que me foi apresentada.
a escola foi o primeiro lugar onde, mesmo com pessoas que praticavam bullying comigo, que tentavam me diminuir por eu ser quem era, eu tive pessoas que me colocaram para cima, me levantaram e disseram: vai, amiga, seja você. E aí, obviamente, né, isso foi passando a minha vida até eu começar a dar aula numa escola. E enquanto eu estava numa escola, uma vez, numa festa de Halloween, eu fui fantasiada, como todo mundo estava fantasiado. E eu fui fantasiada de bruxa. Como muitos alunos, alunas, pais, mães e professores também estavam fantasiados. Mas a reação dos pais nessa escola, ela foi tão terrível que eles ligaram para a escola de forma anônima para dizer que uma pessoa como eu não deveria estar naquele lugar, que eu não deveria estar dentro de uma festa fantasiada como todo mundo estava. Não se identificaram, a escola me chamou para conversar comigo, e disseram que iam me dar suporte, que iriam tentar descobrir o que aconteceu, para saber quem foi a pessoa, porque isso era um crime, era uma questão muito pesada. Depois dessa conversa comigo, a conversa morreu, nós nunca mais falamos sobre isso. Enfim, eu fui, inclusive, demitida, depois fui recontratada no mesmo dia, e tudo isso com base nessas questões de microagressões que eu sofri por parte dos pais e por parte da diretoria, porque eles não estavam prontos para ter uma pessoa trans no seu corpo de professores. Eu mudei de escola, eu aguentei durante 2 anos, porque eu precisava do emprego, é, mas a escola me tirou turma quando os alunos entravam no meu Instagram e viam que eu fazia drag. A escola, inclusive, mandou como você quer continuar trabalhando, bloqueie, torne seu Instagram privado. E eu não tinha a liberdade que professores se tinham de conversar com os alunos e ter eles nas redes sociais, de conversar sobre a vida privada. Tinha professor que era casado e falava sobre sua vida, e eu não poderia fazer isso de maneira alguma. Quando eu mudei de escola, durante a pandemia, eu mudei de escola no ano da pandemia, e eu vi que alguns alunos que eram muito bons antes de serem na minha turma, tiveram um rendimento muito baixo no primeiro semestre da pandemia. E eu me questionei o porquê que isso estava acontecendo, né? Obviamente, a pandemia criou muitos problemas, mas eles não eram alunos ruins. Mas por que que as notas deles estavam baixando? Por que que o rendimento deles não estava tão legal? E chegou um momento onde esses alunos vieram conversar comigo e disseram, 2 alunos em específico: professora, eu sou trans e eu queria usar os meus pronomes em sala de aula. Eu tinha um aluno não binário transmasculino e eu tinha uma aluna trans. E essas 2 pessoas pediram para usar os seus pronomes. Um iria utilizar pronomes masculinos e neutros, they, them, he, his, e a outra aluna queria utilizar she, her, hers. E eu disse, claro. E aí esses alunos voltaram a render dentro de sala de aula, voltaram a conversar, enquanto estavam dentro de casa com pais opressivos, pais que, assim como os meus, praticaram bullying com eles, que disseram que provavelmente eram violentos, seja verbal, seja físico, eu não posso afirmar com 100% de certeza, mas eles se sentiam confortáveis em sala de aula porque eles podiam ser quem eles eram. Era um espaço onde eles se sentiam bem. E estando em casa, né, tendo a aula dentro de casa, no computador e etc., eles já não se sentiam tão confortáveis porque eles estavam no mesmo espaço que os pais, e aquele era um espaço opressivo. Então, por permitir que eles fossem eles mesmos dentro da sala de aula, eu criei um espaço seguro para esses alunos. E aí a gente pensa, nossa, mas a gente precisa fazer tudo isso, a gente precisa encontrar os alunos que são LGBT para poder fazer isso. Não, nós precisamos criar um ambiente seguro para esses alunos, um ambiente que diga, você pode ser você aqui. E para isso, a gente pode usar muitas coisas, né?
E uma das primeiras coisas que eu falo é que a história LGBTQIAPN+, ela é muito rica e ela faz muito parte da nossa vida. Aqui no Brasil, a gente tem o Pajubá, né, que nós utilizamos, era uma língua, um dialeto, digamos assim, utilizada pelas travestis, porque durante a ditadura militar elas foram extremamente reprimidas e elas sofreram muito e elas precisavam se comunicar usando códigos, né, para tomarem um determinado cuidado e não serem presas ou mortas, assassinadas. E nós temos o Pajubá, que hoje faz muito parte do nosso dia a dia e da nossa linguagem. Nós temos, e o Pajubá, ele tem raízes africanas, então é aí onde eu começo a falar, gente, existem interseções aí. Às vezes, a gente está tão preocupado, tão preocupada com, nós não podemos ser racistas dentro da sala de aula, nós precisamos combater o racismo. E às vezes existem alunos e alunas que são pessoas pretas, indígenas, que também são pessoas LGBT. Então não é só sobre combater o racismo, é também sobre combater a homofobia, a transfobia, a lesbofobia, a bifobia, comentários que às vezes são preconceituosos por causa de uma determinada imagem ou por causa de um determinado comentário, né? E, obviamente, que no Brasil nós temos muitas conexões religiosas com a questão das pessoas da LGBT, inclusive questões de colonização, tá? Quando a gente vai estudar, a gente sabe que a colonização, não só no Brasil, como na América Latina, América do Norte, sul da Ásia, as ilhas Bourbonesas e etc., tudo aquilo, nós tivemos muitas identidades que elas foram demonizadas e elas foram se tornaram pecaminosas, né, por causa dessas conexões religiosas. Então, existe aí também, temos um país altamente católico, altamente protestante, como é que isso se reverbera na sala de aula? E no mundo, quando a gente fala, né, nós temos o ballroom, essas 3 fotos aqui que eu escolhi, elas são mais internacionais. Ballroom é o momento onde as pessoas LGBT elas querem ter a chance de se sentirem pessoas com poder, pessoas que estão nas revistas, pessoas que modelam roupas, looks. Então elas começam a criar suas próprias roupas, seus próprios looks, começam a colocar dentro de espaços pequenos, salas, colocar material que eles mesmos criaram, música e etc., para fazerem vogue, para fazerem uma passarela, né, um baile com várias categorias e etc. E junto com isso, obviamente, nós temos o African American Vernacular English, que é extremamente importante, que faz parte dessa linguagem, porque ballroom, toda essa cultura que nós temos hoje, essa cultura LGBT, que temos RuPaul's Drag Race, temos Queen of the Universe, temos agora Drag Race Brasil, tudo isso vem também com essa linguagem, né? O work, mama, occur, yes, queen, todas essas gírias, elas vêm desses lugares, né? De pessoas latinas, pessoas pretas que criaram essa linguagem, né? E, obviamente, nós temos uma diversidade muito grande de identidades que não elas não acabam no LGBTQIAPN+. O mais é porque temos muitas diversidades. Nós temos as hijras da Índia, nós temos povos indígenas das ilhas oceânicas, que têm suas próprias identidades, nós temos os indígenas Two-Spirit no Canadá, nós temos a identidade travesti, que ela é latino-americana, especificadamente brasileira, né? Então nós temos muitas identidades diversas que existem no mundo todo e que se a gente quiser fazer um projeto sobre isso, a gente pode, porque nós estamos a gente fala muito de trabalhar com Clio, então conteúdo e language. Imagina o quanto que a gente não pode produzir de language a partir dessas identidades, né? E, obviamente, fashion and culture. Madonna criou o Vogue? Não, o Vogue foi criado no ballroom, lá nos anos 60.
Madonna trouxe para o mainstream. Ela deu espaço para que pessoas pretas que faziam Vogue estivessem ali no seu show dançando, coreografando, mas não veio da Madonna, não. Foram outras pessoas. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Nós temos diversos processos de cultura e fashion e moda que quem está por trás disso são pessoas LGBT. Mas a gente conhece essas pessoas, a gente sabe o nome dessas pessoas, né? Muitas vezes, muitas pessoas não puderam sequer assumir a sua sexualidade, assumir a sua identidade, porque sabiam que iam perder emprego. Então, a nossa história, ela está extremamente conectada a esse tipo de coisa. A abnegação, porque somos corpos abjetos. Nós não somos aceitos. Nós não fazemos parte da sociedade cis heteronormativa. Então, nós precisamos hoje recuperar isso e recuperar a nossa história. E aí eu pergunto, o que isso significa para a sala de aula? Como que nós podemos trabalhar isso na sala de aula? Nos Estados Unidos, nós temos hoje, não só nos Estados Unidos, mas também no Reino Unido, acredito que Austrália, Canadá e alguns outros países como Espanha, Alemanha, que nós temos o Drag Queen Story Hour, que é quando drag queens se montam para contarem histórias com livros infantis para as crianças. Não necessariamente são livros que falam apenas sobre diversidade, mas nós estamos ali com essas pessoas apresentando seus livros, falando as histórias, contando da mesma forma que a professora do fundamental da educação infantil está fazendo. É a mesma coisa. São muitas vezes pessoas que têm formação em educação, que têm muito tempo, que já estiveram em sala de aula, etc. E temos tanta coisa que a gente pode trazer para a sala de aula, gente. Nós temos o Dia da Visibilidade LGBT, temos o mês da visibilidade trans, o mês da visibilidade lésbica, da visibilidade gay, e por aí vai, bissexual, etc. Por que nós não trabalhamos isso? Nós trabalhamos, algumas escolas, obviamente, trabalham o mês, né, da consciência negra, que é em novembro, algumas trabalham o Dia da Consciência Negra. Se a gente quer internacionalizar esse tipo de coisa, nós não precisamos fazer esse trabalho apenas em novembro. Nos Estados Unidos e no Canadá, esse mês é fevereiro. Você pode fazer em fevereiro e novembro. Se quiser fazer em outubro também, outubro é muito do Halloween, dessas festas, então eu entendo. Mas nós podemos trazer em mais de um momento. Nós não somos LGBT no mês de junho apenas. Eu não sou travesti só no mês de janeiro, que é o mês da visibilidade trans, né? Eu sou travesti 12 meses no ano. Eu sou LGBT 12 meses no ano. Pessoas pretas são pessoas pretas 12 meses no ano. Então, nós não podemos fazer com que... Nós não podemos deixar que esses momentos aconteçam só ali, naquele mês, naquele dia específico, né? E nós precisamos trazer uma certa variedade de histórias, de experiências, de identidades e de língua. Quando os meus alunos falaram comigo, somos pessoas trans, e aí eles começam a trazer a mesma linguagem que eu uso em sala de aula, a coisa muda, porque aí eles começam a participar de uma maneira que em outros meses eles não participaram. E a linguagem LGBT, assim como a linguagem African American, elas não são apenas gírias que a gente pode trabalhar como um pequeno box ou assim, uma curiosidadezinha aí para vocês. Gente, não dá para a gente fazer isso. A gente precisa trabalhar com essas identidades, lembrando que essa linguagem faz parte da identidade dessas pessoas. Faz parte da forma com a qual elas se relacionam, que elas contam suas histórias. E elas precisam encontrar uma certa relatability dentro e fora dos textbooks. O meu livro que eu estava usando com esses alunos não tinha nada ali que fizesse eles se verem no material, mas eles tinham uma professora que permitiu que eles fossem eles mesmos dentro da sala de aula. E isso permitiu que eles se sentissem confortáveis o suficiente para serem eles mesmos dentro da sala de aula.
E, obviamente, houveram situações onde um aluno se negava a utilizar o pronome, principalmente da aluna trans, e eu tive que parar a aula, e eu tive que me impor. E eu disse, olha, se você for falar com X pessoa, tá ali, ó, isso era no Zoom ainda, tá aí o nome dela e os pronomes. Tem aqui, ó, she, her, hers. Respeite, utilize os pronomes que ela está pedindo, porque ela não está lhe desrespeitando. E nós precisamos demandar que as pessoas respeitem esse tipo de coisa. E às vezes não é pedir com carinho, é demandar. É dizer, você vai fazer. Porque senão as pessoas não nos respeitam o quanto nós precisamos, tá? Aqui vocês podem ver, nós temos uma drag e nós temos uma pessoa LGBT contando uma história, né? E nós podemos trazer vários materiais para esse tipo de realidade, gente. Aqui eu escolhi 6 livros, que são livros infantis ou infanto-juvenis, que a gente pode trabalhar. Nós sempre queremos trabalhar paradidáticos, vamos trabalhar as identidades dos nossos alunos, vamos permitir que eles, obviamente, de forma apropriada, um aluno muito pequenininho precisa entender que existe diversidade de famílias, eles estão aprendendo sobre famílias. Então, às vezes, uma família vai ter 2 mamães ou 2 papais. Quando as crianças começam tipo, a crescer e tipo um menino quer usar rosa ou acha legal dançar balé ou acha bonito sereias e quer se ver daquela forma, quer se fantasiar daquela forma, uma menina quer se fantasiar de Batman, de Superman, quem somos nós para dizer que não, você não pode, isso não é permitido? As crianças estão explorando o mundo. A gente deixa elas explorarem tantas coisas, por que que nós não deixamos que elas explorem também as questões de diversidade, de identidade? Aqui nós temos livros que são de 0 a 3 anos, 3 a 5 anos, 4 a 8 anos e Young Adult. É só a gente saber como selecionar o tipo de material. Ah, não, eu não trabalho com paradidáticos, eu não trabalho com livros, mas às vezes você seleciona um vídeo, uma série, né, para assistir com seu aluno. Nós hoje temos uma diversidade enorme de materiais, desenhos animados, séries, que nós podemos trabalhar. Alice Júnior é um filme brasileiro que foi basicamente escrito com a ajuda dessa atriz, que é, além de travesti, é também nordestina. Olha que incrível essa realidade. E o filme conta uma história super leve, super gostosinha de você assistir e trabalhar com seus alunos sobre a realidade de um adolescente travesti, que é aceita pela família, que é bem vista pela família e que está ali enfrentando coisas que adolescentes enfrentam. Steven Universo é uma série que fala sobre relações LGBTQIAPN+, de uma forma belíssima, e ele não está esfregando ali na sua cara nenhum termo como lésbica, gay, ou etc. É só de uma forma que você vai trabalhar diversidade, amor, compreensão, amizade. Nós temos também, para os alunos um pouquinho mais velhos, a gente pode trabalhar com a Lenda de Korra, que é a segunda série do Avatar, que é belíssima, e temos personagens bissexuais. Andy and Meg, que é uma série do Disney Channel, que foi bastante progressista. Se eu não me engano, tinha um casal lésbico na série. AJ and the Queen, que tem RuPaul. Existem algumas partes da série que são mais adultas, mas algumas partes que são mais infantis, que a gente pode trabalhar, é só saber o que selecionar. E Modern Family. Modern Family, gente, é uma série que mudou a forma que o mundo via pessoas LGBTQIAPN+. E a gente tem como trabalhar. Nós temos uma família de homens gays que adotaram uma vietnamita. E essa guria, ela é muito engraçada, ela é muito divertida. Tem um episódio que ela tá tentando entender qual a origem dela e ela tá dizendo, eu sou gay. E os pais estão dizendo, não, você não é gay. E é muito engraçado porque parece que eles estão tentando, mesmo sem tentar, eles são homofóbicos, mas é porque eles estão tentando ensinar que a origem dela é, na verdade, vietnamita. Nós somos gays porque somos casados, eu com seu pai comigo.
É super divertido. E temos várias outras questões que podemos trabalhar. Podemos trabalhar questões sobre migração, podemos trabalhar questões sobre como crianças vão respeitar colegas trans, porque tem personagens trans na série também. Então, tudo isso é muito importante. Para trabalharmos com alunos adolescentes e adultos, nós temos inúmeras séries. Nós temos o documentário Paris is Burning, outro documentário chamado The Death and Life of Marsha P. Johnson, que é uma das precursoras da revolta de Stonewall, uma pessoa extremamente importante, que faz parte da história mesmo, e que foi assassinada. Até hoje não temos resposta do que aconteceu com ela e não sabemos. Né? É um corpo trans, um corpo abjeto que foi largado, que a polícia não sabe. Meu Deus, sumiu, morreu, né? Mas e nós temos também Pose, que é, ai, gente, que série linda. É a primeira série com o maior elenco de pessoas trans, travestis, latinas e pretas na história da televisão. É incrível. Incrível, assistam, assim, de verdade, tem muita coisa que dá para trabalhar, tem muitos temas adultos, então nós não vamos trabalhar esse tipo de série com crianças, mas podemos trabalhar com adultos. Paris is Burning vai trabalhar a questão do ballroom, se vocês quiserem conhecer mais, é extremamente importante. Drag Race, às vezes, tem vários momentos da série que são super family friendly, ou que estão contando as histórias de situações que aconteceram e opressões familiares. Então, nós temos aí uma gama de possibilidades para trabalharmos com essas questões. Ah, mas eu quero uma historinha. Às vezes você está trabalhando também algo mais tenso, mais difícil, uma história que seja legal, mas que trabalhe um tema pesado. Nós temos It's a Sin, que fala sobre a pandemia de AIDS e como que isso foi tratado pelo governo no Reino Unido. E se você quer uma coisa fofinha, bonitinha, com uma história que diz assim, ai, pessoas LGBT podem ser felizes sim, e temos muito amor para dar, a gente tem hoje, além de Alice Jr., além de Steven Universo, além de Andy and Mac, nós temos aqui Heartstopper, que está no topo da Netflix, né, ganhando prêmios e etc. E nós temos uma série que mostra essa realidade dessas pessoas. Ah, mas eu não assisto série, eu não assisto filme, não gosto muito, mas eu assisto YouTube. Nós temos aqui James Somerton, que é uma pessoa que fala muito bem, extremamente eloquente. Khadija Imbo, ele é um homem gay. Khadija Imbo, que é uma pessoa queer, preta, com tipo ótimas visões assim de filosofia e de questões de interseccionalidade. Belíssimo, gente, belíssimo o canal dela. E mais uma vez, todos os vídeos dela, ela vai falar sobre questões de gênero e de identidade, mas quando falamos sobre essas questões, gênero, nós não incluímos apenas pessoas trans, porque quem são as pessoas trans que estamos falando? São mulheres trans brancas? São travestis pretas? Qual lugar que essas pessoas ocupam, né? Ela vai falar sobre feminismo radical e quais são os problemas do que hoje nós chamamos as TERFs, que são feministas radicais trans excludentes, né? As pessoas trans estão tendo acesso negado a hospitais hoje, gente. Nós estamos perdendo alguns direitos. Teve um casal lésbico na Itália que perdeu o direito das duas mães serem consideradas mães legalmente, porque uma política disse que não, só a mãe biológica é mãe, o seu nome vai ser removido da certidão. E aí, o que que a gente faz? A gente precisa educar os nossos alunos para entender que nós somos pessoas normais como qualquer pessoa, nós não somos monstros, nós não somos um bicho de 7 cabeças e que é muito difícil ser entendido, não é. Uma outra dica, não usem esse filme. Esse filme, ele romantiza demais o sofrimento da pessoa trans. E essa é uma problemática, tá? Quando nós falamos de pessoas trans, muitas vezes nós temos uma visão cisnormativa dos nossos corpos que nos veem como objeto de pesquisa e não como sujeitas da nossa própria história. O que que isso significa? Isso significa que muitas vezes as pessoas não conseguem nos enxergar como pessoas que têm uma questão triste, uma questão de dificuldade, mas que podemos ser felizes e que podemos ter uma vida
incrível, com sonhos, que podemos realizar coisas. Esse filme, ele romantiza muito essa parte triste, depressiva, não acho muito legal. Conversem com pessoas trans. Se você quer trabalhar... Ai, esse filme me emocionou demais, ele é incrível. Acho que pode ser um pontapé para a discussão. Traga uma pessoa trans para discutir com os seus alunos adultos, para ter uma roda de conversa. Gente, um debate em inglês é incrível. Podemos fazer isso na sala de aula. É super fácil da gente trabalhar esse tipo de coisa. Nós não podemos dar espaço para opiniões preconceituosas. Então, não dá para você fazer um debate dizendo pessoas trans podem usar o banheiro com o qual se identificam, porque aí vai ter um monte de aluno dizendo que não, né? E se tem uma pessoa trans dentro da sala de aula, e aí? Como é que a gente faz? Como é que a gente discute? Nós precisamos fazer com que os debates eles sejam diversos, mas que eles não permitam opiniões preconceituosas, porque opiniões preconceituosas não são opiniões, são crimes, tá? Lembrem-se disso. Nós existimos, nossos corpos têm direitos. Independente do que você acha ou deixou de achar, nossos corpos têm direitos. Nós somos seres humanos e merecemos ser tratadas como tal. Outras pessoas que você pode trabalhar em momentos históricos, a Parada do Orgulho LGBTQIA+, a maior acontece aqui em São Paulo, do mundo. É São Paulo. Nós temos hoje a história do Stonewall Riot, e nós temos a versão brasileira do Stonewall Riot, que foi protagonizado por mulheres lésbicas, tá? É muito importante. Temos a epidemia de AIDS, que precisamos falar, que precisamos fazer com que as pessoas discutam, que entendam que o problema aconteceu por causa do governo, que deixou pessoas LGBTQIA+, morrerem, que negaram a existência dessa doença, que disseram que era o câncer gay. Então, nós precisamos fazer com que essas pessoas assumam a responsabilidade do que fizeram, né? Mas temos também muitos momentos felizes, como a igualdade de casamento, onde todos podem se casar e todos têm os mesmos direitos perante a lei. E, obviamente, hoje nós temos a DragCon, que são essas cons voltadas para o público drag, para que as pessoas vão lá e, tipo, vejam as drags, tirem fotos, tem performance, tem catwalk, tem runway, tem moda, tem música, tem tudo. E é como uma con qualquer, só que voltada para esse grupo de pessoas. Outras personalidades aqui tem vários aqui, mas eu vou falar mesmo dessas duas pessoas. A Locke, tá? Eu acho que é uma filósofe muito incrível, a Locke Menon, tá? Que filósofe! Tem vídeos no YouTube de entrevistas, de histórias, e tem uma visão sobre masculinidade e gênero, que é uma das coisas mais lindas que existe no mundo. E aqui no Brasil nós temos a Linda Quebrada, que está no nosso imaginário social, participou do BBB, que tem ali uma história de vida, que está tatuado ela no meio da testa para que as pessoas consigam entender que ela é ela, né? É uma travesti, é uma identidade feminina. A gente consegue trabalhar muita coisa. E, claro, temos outras pessoas. Uma outra pessoa que eu vou falar que é muito importante, Madame Satã, também brasileira, Angélica Ross, atriz preta trans dos Estados Unidos, e Silvia Rivera, uma pessoa não binária, latina, que esteve nos Estados Unidos e que participou de Stonewall, tá? Da revolta de Stonewall. E agora eu deixo para os coordenadores, os diretores, as pessoas que estão em posição de poder, algumas perguntas. Vocês conhecem seus professores? Ótimo. Quantos deles se identificam como pessoas LGBTQIAPN+, né? Quais são as letrinhas? Você tem uma professora travesti na sua escola? Você tem uma pessoa sexual que pode falar sobre essas experiências, que podem, inclusive, falar contra o bullying contra outros indivíduos que sejam pessoas da comunidade? Você dá suporte, apoio, ajuda, cuidado a essas pessoas? Ah, eu tenho uma professora trans, mas os pais estão sendo... Nossa, tá muito difícil. Aí você demite a professora. Você não educa os pais.
Nós sempre falamos, ai, ensinar criança significa educar os pais. Aí quando entra uma pessoa LGBT, nossa, mas os pais não estão gostando. Ai, mas a gente fez um projeto com pessoas LGBT, os pais detestaram. Aí a gente acha que as crianças precisam entender. Ai, mas é porque é o dinheiro. Ai, mas é porque. Ai. Aí a gente sempre encontra um motivo para não falar sobre essas questões. Gente, desculpa, vocês estão errados. Vocês estão minando esses corpos, vocês estão dizendo que esses corpos, eles não são aceitos e você não está pronta para aceitar e para fazer que essa discussão seja real com outras pessoas, para educar outras pessoas. Nós somos educadores e educadoras, a gente tem que fazer o trabalho difícil. Quantos clubes, atividades, eventos são planejados para e com o auxílio de estudantes e alunos LGBT? Ai, meus professores LGBT gostam muito de Marvel. Gente, Marvel não é uma questão de identidade. Ah, gosta de musical, não é uma questão de identidade, a não ser que vocês estejam trabalhando com um musical como Rent, que vai falar sobre a epidemia de AIDS. A gente precisa entender que não dá para a gente esconder ou deixar nas entrelinhas todas essas questões relacionadas a gênero e identidade. Essas pessoas precisam ter o espaço para fazer um clube que vai falar sobre a revolta de Stonewall, que vai falar sobre o Dia do Orgulho, que vai falar sobre Heartstopper, enquanto um espaço seguro para que os alunos entrem e falem sobre essa questão. Os professores na sala de aula podem auxiliar, discutir e dar suporte a alunos LGBTQIAPN+, porque eu tive uma aluna que entrou na sala de aula chorando, sem querer participar da aula, porque os pais descobriram que ela era bissexual. Aí ela veio conversar comigo, eu trouxe a questão para a coordenação, eles disseram, ai, a gente não pode fazer nada, inclusive você não devia ter se metido. Mas a aluna se sentia confortável na minha sala de aula para conversar comigo, professora, isso aconteceu, o que é que eu faço? Ai, meu Deus. E aí eu não vou dar um conselho para ela? Eu não vou ajudar ela? Eu tenho que ficar calada e dizer, poxa, não sei o que fazer. Eu sei, eu passei por situações parecidas. Eu posso ser ali uma pessoa que vai orientar ela. Se você diz para os seus professores não falem sobre essas questões, vocês estão, tipo, dizendo que está errado você ser uma pessoa LGBT, que está errado para essa aluna dizer, tipo, caralho, meus pais estão sendo opressores, meus pais não estão sendo legais. A gente vai conseguir mudar os pais ali naquele momento? Talvez não. Mas é importante que nós permitamos, que a gente permita para aquela aluna, para aquele aluno, que aquele lugar é seguro. Então você pode me contar, aconteceu alguma coisa? Me conta, tá tudo bem, eu vou te dar um suporte. Naquele dia eu precisei desse suporte, de conversar com essa aluna. Depois que a gente teve uma conversa, ela voltou super feliz e a segunda parte da aula ela participou. Às vezes a gente só precisa desabafar. E outra coisa, alunos LGBTQIAPN+, são encorajados a fazer parte ativa das atividades escolares? E aí eu não estou falando de fazer parte, e qualquer aluno pode vir participar do clube. Não, é você, por exemplo, nós vamos ter um clube focado nesse tema, nessa série, isso aqui. Nós queremos alunos que se sintam confortáveis para mediar, queremos alunos que se sintam confortáveis para decorar, não é trabalhar, fazer o trabalho da escola, mas é estar ali porque muitas vezes você, diretora, coordenadora, você pode ser uma pessoa cis, uma pessoa heterossexual que quer fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? E aí, às vezes você precisa de uma pessoa que saiba mais do que você, que tenha experiência de vida para falar sobre essas questões. E eu acredito que se você consegue ver a humanidade por trás dessas perguntas e ver que tratar essas questões dando a voz a essas pessoas, tipo, são pessoas LGBT que precisam ser reconhecidas como tal, porque isso perpassa as suas identidades, incrível. Um último conselho, esse é o fim da minha apresentação, mas um último conselho. Se seus professores LGBT não se sentem confortáveis, é uma coisa, mas não neguem a eles a possibilidade
de serem pessoas LGBTQIAP+, dentro da escola. É sobre isso que estou falando. Se as pessoas sentem, porque eu sempre tinha muitas ideias e sempre quis muito falar sobre a minha identidade, quis muito falar sobre shows, filmes, séries, e não me deixaram. Quando tinha um aluno ou uma aluna com muita dificuldade, sofrendo bullying, etc., e eu me colocava contra, eu saía como errada. Eu saía como você está se metendo demais na vida dos alunos. É sobre isso que a gente precisa falar e fazer. A escola é um lugar seguro? Ótimo. Então, vamos tornar essa escola um lugar seguro, para que alunos possam chegar na escola e não vamos envolver os pais, porque tudo bem, não dá. Os pais são preconceituosos, mas essa criança precisa se sentir segura, né? Eu tive uma escola que chamou meus pais para dizer: olha, isso está acontecendo. Eu apanhei, eu fiquei de castigo, eu sofri violência física, verbal. É muito difícil, gente. Tratar essas questões dentro da escola é entender que nós somos, às vezes, um lugar que essas pessoas não encontram em nenhum outro. E que ali, durante aquelas 2, 3, 4, 8 horas que as crianças estão dentro da sala de aula, crianças e adolescentes, e às vezes até adultos, é um momento onde falar sobre essas questões vai ajudar na parte pedagógica e vai ajudar no emocional. Isso é muito importante. Só para finalizar, pensem, eu tenho uma turma de alunos que são gamers e que eles adoram videogame. E aí a gente se esforça para trazer o tema videogame para a sala de aula, para colocar trilha sonora de videogames na sala de aula, para trazer, em qual videogame você gosta? Fala um pouquinho, tarará. Mas quando temos pessoas LGBT na sala de aula, nós comumente ignoramos esses corpos e ignoramos essas experiências. Por quê? Essa é a minha pergunta para vocês. Agradeço muito o Conselho Britânico pela oportunidade de estar aqui na ELT Week falando sobre esse tema. E é isso. Muito obrigada. Bye, bye. Nico, muito obrigado pela sua intervenção. Acho bem necessária essa conversa que você provocou. O pessoal no chat está concordando com você. É um tema muito importante, muito relevante. Temos muitos comentários aqui no chat. Por exemplo, vamos ver o primeiro. A Nilceia Bueno de Oliveira. Quando você perguntou se tem pessoas LGBT dentro das escolas que os professores trabalham, ela respondeu: sim, procuramos deixar os alunos num ambiente confortável quanto à identidade deles. Ela falou, os alunos dela se sentem tranquilos para falar da sexualidade. Isso é muito importante. E, talvez, como você mencionava, talvez isso não era tão comum anos atrás. A Rosângela Pereira Tavares, ela falou: trabalho com a EJA, tem alguns estudantes trans também, excelente. A Cristiane, eu entendo que para combater a retórica anti-trans é necessário muita conversa com as crianças para que tenham conhecimento e entendam que respeito é fundamental e inegociável. Vemos também, por exemplo, o Lucas Belo. O que me faz evoluir mais ainda como ser humano foi o intercâmbio. Quando estive na Irlanda, cheguei a trabalhar na The George. Foi uma experiência muito legal. O que você acha disso? Esse intercâmbio que ele fez, por exemplo, na Irlanda, ele fez com que ele tivesse, o Lucas, fez com que ele tivesse esse contato com pessoas distintas ao círculo que talvez ele já tinha aqui no Brasil. O que você acha, Nico? Honestamente falando, eu fiquei muito tocada pelos comentários, muito feliz com a recepção. E eu acho que a gente precisa realmente sair da nossa zona de conforto. Eu só entendi sobre a minha identidade, eu só entendi sobre as identidades dos meus amigos, amigas, amigues, porque eu estava tendo contato com essas pessoas. Eu estava próxima delas, eu estava perguntando, eu estava aprendendo. Eu sou uma pessoa branca, eu só aprendi como ser antirracista porque eu estava em espaços antirracistas. Eu estava ali me educando, aprendendo, convivendo com pessoas que tinham experiências específicas de pessoas indígenas, de pessoas pretas, de pessoas
pardas, e no fim das contas, gente, é sobre isso. A gente tem que sair da nossa zona de conforto e a gente tem que dizer, as coisas não estão certas. Esses corpos, eles precisam de direitos. Qual o meu papel para ajudar essas pessoas? Então é muito incrível que a gente esteja tendo espaço para essas discussões, porque no fim das contas a gente precisa dar espaço para que essas discussões aconteçam. Excelente. Perfeito. Temos também uma pergunta do Vanderlei Curino. Ele pergunta, Anico, onde você acha que atualmente está a maior resistência para incorporar a temática da identidade de gênero e orientação sexual? Alunos, escola, responsáveis, o que você acha? Eu vou dizer que eu acho que tudo isso faz parte, tá? Tudo isso tem uma resistência. No entanto, eu acredito do fundo do coração que essa resistência vem muitas vezes do medo que a escola tem de perder aluno, de perder pai. Mas aí eu questiono vocês. Todo mundo que está aqui no chat, se você tem uma situação racista na sua escola, se você tem uma situação sexista na sua escola, você vai ficar com medo de perder esse aluno, esse pai, essa pessoa que foi racista, que foi sexista, essa pessoa que foi xenofóbica, essa pessoa. Não, você não vai ter medo, você não quer que essa pessoa esteja ali. Então, por que que quando a gente vai tratar as questões de gênero, a gente tem tanto medo de trazer essas questões, de fazer essas perguntas, de trabalhar essas especificidades? Eu acredito que isso vem da cultura da escola. Né? Se estamos falando dentro do ambiente escolar, isso vem da cultura da escola. A escola tem que estar pronta, sim, para peitar essas pessoas que estão dizendo: ah, não, não é lugar de travesti estar dentro da escola. É sim, porque em algum momento da minha vida eu fui aluna. Eu fui travesti aluna e agora eu sou travesti professora. Eu mereço estar aqui nesse espaço. Esse espaço também é meu. Perfeito. Muito obrigado. Temos comentários muito positivos também para você. Ivana Brasil ela disse super necessária essa fala, muito obrigada. Mônica Chalab, palestra importante, muito incrível. Marina Solão, uma fala necessária, obrigada demais. Maria do Carmo, que fala potente, estou emocionada, que cada vez mais possamos abrir espaços de diálogo e conexões. Comentários muito legais. Temos o pessoal do Tocantins, Bahia, São Paulo. Wagner Bastos disse: a aceitação, o acolhimento e o respeito precisa acontecer no grupo e a escola deve apoiar isso sempre. Vai mais ou menos em linha com o que você estava falando, certo, Anitta? Sem o apoio da escola, não temos muito a fazer. Sim, eu vi um comentário também, uma pergunta de uma pessoa que eu acho que é bastante importante, eu vou trazer isso aqui, que foi como podemos trazer essa discussão primeiro para o corpo docente em um formato sem clichês e preconceitos. Gente, a gente só consegue fazer isso nos educando. E quem é que pode nos educar sobre questões raciais? Pessoas racializadas. Então, quem pode nos educar sobre questões de identidade de gênero? Pessoas com questões de identidade de gênero que perpassam suas vidas. Então, com tudo isso que vocês estão falando, com toda essa. Gente, eu fico muito feliz com a recepção de vocês. Eu estava muito nervosa sobre essa fala. Então, se vocês são tão receptivos com todas essas questões aqui na ELT Week, dentro da escola precisam ser receptivos também. Então, quando a gente vai falar sobre educação inclusiva, a gente chama uma pessoa que trabalha com educação inclusiva, uma pessoa que é expert na área para fazer um treinamento, para orientar. Então, se a gente está falando de questões de gênero, identidade, etc., a gente vai trazer pessoas trans, travestis, travestigêneros, bissexuais, assexuais, pansexuais, não binárias para tratar sobre essas questões. Não tem ninguém melhor do que uma pessoa não binária para falar sobre como é a utilização correta de neutralidade de gênero na fala. Como que a gente vai conseguir neutralizar? Nem tudo é sobre o artigo neutro, né? Sobre elo, ile, dile. Às vezes é sobre a gente conseguir neutralizar gêneros sem colocar desinência de feminino ou masculino para que possamos sair desse binarismo. Então, é pensar sempre, se vocês são tão abertos e estão abertos a essas questões, o corpo de professores vai estar aberto também. É uma questão de educação, é uma formação continuada. Tragam essas pessoas para dentro da escola. Perfeito. Acho que você utilizou um termo bem chave, formação continuada. Não é isso que precisamos enquanto professores, formação continuada.
acho que esse é o objetivo principal da IELTS Week, era trazer essa ideia, formação continuada para professores de inglês, englobando todos os temas, não só, talvez não só técnicas de ensino de gramática, mas também inclusão em diversidade, certo? Então, Anico, muitíssimo obrigado mais uma vez, em nome do pessoal que está assistindo aqui no chat, que está muito feliz. Muito obrigado no nome do British Council, do Conselho Britânico. Você é muito bem-vinda toda vez que quiser voltar. A gente está sempre por aqui. E antes de encerrar, eu queria só lembrar vocês que às 17 horas vamos ter mais uma sessão ao vivo. Ela chama Nonviolent Communication, Positive Discipline and Motivation. Are all of them connected? A gente vai assistir essa sessão em inglês no canal do British Council in Americas e com tradução simultânea em português no canal British Council Brasil. Então, Anico, muitíssimo obrigado e a gente se revê às 17 horas. Tchauzinho, gente. Posso falar só uma última coisa? Claro, por favor. Eu quero deixar só uma questão que me trouxe essa semana. As pessoas são sempre prontas para descumprir leis no que tange não falar sobre racismo e identidade dentro de sala de aula. E aí muitas vezes me perguntam, como que eu posso fazer isso? Gente, são corpos, são pessoas que estamos sofrendo preconceito e que estamos sendo renegadas e estamos tendo nossos direitos perdidos. Nós precisamos estar prontos para descumprir leis, para incluir essas pessoas e fazer com que as pessoas entendam que os nossos corpos, eles são reais, eles existem e eles merecem respeito. É isso que eu deixo para vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau.